Entre todos os modos de adoração dos hindus, talvez não haja outro que cause tanto espanto quanto a adoração à deusa Kali. A sua figura traz vários elementos que podem inspirar aversão, ao mesmo tempo que leva a várias interpretações errôneas. Swami Vivekananda disse a um discípulo: Veja, eu não posso deixar de acreditar que existe em algum lugar um grande poder que pensa de si mesmo como feminino. Esse poder é chamado Kali, ou Mãe Divina. O aspecto terrível de Kali não deve nos inspirar medo, pois há uma sublimidade e grandeza nesse símbolo. A adoração a Kali não é resultado de imaginação poética, mas uma experiência mística do poder cósmico do universo, manifestando-se tanto no bem quanto no mal. Om Meda Devi Yushamana Naga Visvati Bhadrasu Manasyamana Tvaya Justa Udamana Duttam Brihadvadema Vidate Suviraha Tvaya Justa Rishir Bhavati Devi Tvaya Brahma Gata Shri Rutattvaya Tvaya Justa Stritram Vindate Vasusalo Jusaswadra Vinuna Medhe Medam ma Indro dadatu medam Devi Saraswati medam me Ashvinabo adatam Pushkarasraja Apsara Suchaya medha Gandharveshu Chayam Manaha Daivi meda Saraswati Sama meda Surabir Jushata Swaha Sama meda Surabir Vishvarupa Hiranyavarna Jagati Jaganya Ujasvati Payasa Pingvamana Samam Meda Supratika Jushantam Mai Medam Mai Prajam Mai Agnistejo Dadatu Mai Medam Mai Prajam Mai Indra Indriyam Dadatu Mai Medam Mai Prajam Mai Suyo Brajo Dadatu Om Shanti 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 Hari Om. Toda a inteligência que temos vem de Deus. Portanto, temos que rezar a Deus para alcançar a inteligência, que remove nossos sofrimentos e nos concede paz e felicidade. Esse hino, que é muito sagrado e usado como uma oração potente para alcançar a inteligência divina, é cantado pelos sábios mais antigos e pelos atuais aspirantes. Possa a deusa do intelecto nos visitar. Ela é benéfica, nos favorece e nos encanta. Ó deusa, possamos nós, que estávamos usando uma linguagem infrutífera antes da tua chegada, nos iluminarmos agora. Ó deusa do intelecto, por tua graça, uma pessoa torna-se um conhecedor de Brahman. Por tua graça, a pessoa obtém imensa riqueza, fartura e prosperidade. Possa Indra, Sarasvati e os dois Ashvins, deuses da medicina, ornados com guirlandas de lótus, concederem-nos inteligência. Que nós possamos ter o mesmo poder mental que as Apsaras, mulheres celestiais, e Gandharvas, cantores celestiais. Que a mesma inteligência expressa nos Vedas seja nossa. Que a mesma inteligência que se espalha como fragrância por todos os lugares seja nossa. Possa Deus da inteligência, que é toda penetrante como a doce fragrância, vir até nós e nos favorecer. Ela é capaz de conhecer todos os objetos, é extremamente encantadora e está continuamente presente. É aquela que deve ser procurada por todos os aspirantes dos valores da vida. Possui força e poder e nos alimenta com toda a energia e prosperidade. Boa tarde a todos. Nós vamos falar hoje a respeito do conceito da Mãe Kali, da Mãe Divina Kali. Esse assunto tem muito a ver com Sri Ramakrishna, porque Sri Ramakrishna ele foi um adorador de Kali por toda a vida dele. Desde o momento em que ele começou a adorar Kali no templo de Dakshineshwar, que ele teve uma experiência mística com Kali, a partir de então, a vida toda dele foi tomada por Kali. Ele vivia imerso em pensamentos de Kali, ele sentia a presença de Kali dentro dele mesmo, ele sentia que ele estava realmente sendo um instrumento da deusa Kali, e os discípulos diziam que Ramakrishna, ele
ele se mergulhou tanto no conceito de Kali, que ele se tornou a própria Kali. Né? Eles adoraram Shri Ramakrishna como a própria Kali. Agora, o que era Kali para Shri Ramakrishna é diferente do que é Kali para nós. Para nós, Kali é um conceito simbólico, uma imagem. Para Shri Ramakrishna, não. Era a pura consciência, era Brahman. Então, quando você falava em Kali para ele, era uma outra dimensão de conhecimento. Não é o que nós conhecemos como uma imagem. Porque a imagem é apenas o simbolismo. Né? O que vem por trás da imagem é o que importa espiritualmente. Então, antes de falar sobre o conceito da Mãe Kali em si, vamos falar sobre uma ideia básica da Advaita Vedanta. A Advaita Vedanta é a Vedanta não dual. Ou seja, Deus no seu aspecto não dual, sem dualidades. Um dos conceitos básicos da Vedanta, da Advaita Vedanta, é que Deus, ou Brahman, ou da maneira como você quiser chamar, ele é pura consciência. E ele é a única realidade. Ou seja, além de ser pura consciência, ele é a única coisa que existe. Então, ele é a única realidade. Não existe dois. Brahman é um. Se existisse dois, a gente não poderia dizer que ele é infinito. Então, existe toda uma lógica para provar isso. Shankaracharya colocou de uma maneira lógica como Deus só pode ser infinito, como não pode existir dois. E que se existisse dois, Deus já não seria infinito. Então, esse é um conceito logicamente provável, que isso pode ser provado. Ele é a única realidade. Outra coisa que a Advaita Vedanta fala é que Deus, Brahman, ele é autoexistente. O que isso quer dizer? É que ele não possui nenhuma outra causa. Então, vamos pensar em qualquer coisa que a gente conhece do universo, até nós mesmos, como corpo, existe uma causa para isso. Tudo pode ser traçado a partir de uma causa. Mas essa realidade suprema, Brahman, não possui causa. Quando se chega nele, já não tem mais uma causa por trás dele. Ele é a causa suprema. Então ele é acausal, ou seja, ele não tem uma causa por trás dele. Ele é, então, autoexistente, ele é a própria existência. A partir dele que surge tudo. Esse é um conceito da Advaita Vedanta que é provado também, logicamente, através da lógica, filosoficamente. Depois, através da meditação, a pessoa chega a essa realização. Outro conceito da Advaita Vedanta é que Brahman é autoluminoso. Tudo assim, a luz de Brahman não possui uma causa também. É a partir de Brahma que surgem todas as outras luzes. Por exemplo, a luz da lua possui o sol como causa. Todas as luzes do universo possuem uma causa. Mas, com relação a Brahman, a verdade suprema, não possui uma causa. A luz não possui uma luz anterior. Ele é autoluminoso. É um conceito da Advaita Vedanta também. O outro conceito da Advaita Vedanta é que toda a manifestação que nós conhecemos, todo o universo, tudo que existe, incluindo nós mesmos, nosso corpo, nossa mente, é a manifestação de Brahma, através da sua Maya cósmica. Então, a manifestação de Brahma através de Maya é o universo, é a manifestação. Somos nós. Então, esses são conceitos da Advaita Vedanta, que ajudam a entender a questão, o conceito da Mãe Kali também. Então, a partir do conhecimento dos conceitos da Advaita Vedanta, fica mais fácil de entender o conceito da Mãe Kali. No hinduísmo, nós encontramos uma variedade de formas de adoração. Existem diversas formas de adoração. Aqueles que viajaram para a Índia sabem muito bem disso. Existem diversos templos, diversos métodos de adoração. Existem diversas concepções a respeito de Deus. Deus como Kali, Deus como Sarasvati. Se pode chamar Deus de diversos nomes na Índia. Às vezes, na mesma família, tem pessoas que adoram diferentes deidades. Por exemplo, o filho adora Kali, já a mãe adora Ganesha, o pai adora Shiva. Então, na mesma família, e não tem conflito. Eles adoram diferentes deidades. A gente tem que entender o que são essas deidades. Além disso, existem diversas fés religiosas na Índia. Não é apenas uma única fé. Existem diversas fés, do norte ao sul da Índia. É muito variado o número de fés, de sentimentos, de práticas espirituais que você encontra lá na Índia. Apesar disso tudo, apesar dessa grande variedade,
a gente pode ver que não existe um conflito inerente entre elas. De forma geral, a gente pode dizer que todo hindu acredita que existe um único Deus. Mas isso é uma crença de todo hindu. Existe um único Deus, o único ser supremo que se manifesta, né, através da natureza. Então essa é uma ideia que todo hindu tem. Uma outra ideia que os hindus têm é que somente Deus é real. É uma ideia que o mundo que nós estamos vendo aqui é um mundo de aparências, né, que somente Deus que está por trás dele é a realidade. Isso vem dos Vedas, isso vem da Vedanta. Então isso está, vamos dizer assim, culturalmente, no sangue dos hindus. Essa ideia de que somente Deus é a realidade e que esse mundo é um mundo de aparências. Isso é uma coisa que os hindus têm como crença. Outra crença que é comum do hinduísmo é que Deus ele é imanente em todas as coisas, ou seja, ele está presente em todas as coisas. Ao mesmo tempo, ele é transcendente, ele transcende todas as coisas. Então, ele é imanente, ao mesmo tempo transcendente. Então, como o ar, ele é intocado pelo mal, né? Porque ele é, apesar de imanente, ele é transcendente, ele transcende tudo. É algo que aparentemente é paradoxal. Como algo pode ser imanente e ao mesmo tempo transcendente. Mas é um conceito da Vedanta. Deus é imanente e Deus é transcendente. E qual é a meta da vida humana, de acordo com o hinduísmo? É mukti, é a libertação. A libertação do quê? Libertação de todos os tipos de limitações. Então nós temos todos os tipos de limitações mentais, seja mentais, físicas, qualquer tipo de limitação que você tenha, libertar-se de tudo isso para sempre, isso é mukti, isso é liberação. E libertar-se de todos os aprisionamentos, limitações e aprisionamentos. Aprisionamentos causados por apegos e aversões. Apegos e aversões aprisionam o ser humano. Então, mukti, o que é mukti? O que é moksha? De acordo com o hinduísmo, é você se libertar-se de todas as limitações, libertar-se de todos os aprisionamentos e alcançar o quê? Alcançar aquilo que você é em essência. Que você é um ser puro, você é ilimitado. E, em última análise, você não é diferente de Brahman. Então, aquilo que a Advaita Vedanta colocava como sendo a realidade suprema, a única realidade, a conclusão final da Advaita Vedanta, do hinduísmo, é essa, que você, na verdade, não é diferente desse ser supremo. Então, essa é a conclusão final. É isso que representa, na verdade, a experiência espiritual mais profunda ou a filosofia mais profunda da Índia, que nós somos um com Deus. Então, essa é a conclusão final. Nós somos um com Deus. E no caminho espiritual, para alcançar essa verdade, o hindu adora diferentes deuses com convicções diferentes. Ou seja, conforme eles adoram diferentes deidades, eles têm a convicção que cada deidade representa um aspecto particular de Deus. Então, dessa maneira que eles adoram o sem forma através da forma. Então, a forma representa diversos aspectos a respeito de Deus. Diversos poderes divinos. Surgem diversos questionamentos, antes de eu falar a respeito da maternidade de Deus, a respeito da mãe divina, né, como é o tema da palestra de hoje. Questionamento, quando nós falamos a respeito da Advaita Vedanta, que Deus se torna muitos. Né? Deus é absoluto, transcendente, apesar disso ele se torna muito, ele se torna multiplicidade. A principal questão que surge em nossa mente quando a gente estuda a filosofia é por quê? Essa pergunta que todos nós fazemos. Por que que Deus, sendo absoluto, ele se divide em diferentes centros de consciência? Ele se divide na multiplicidade? E por que ele faz isso e como ele faz isso? Como que ele, sendo absoluto, se divide na multiplicidade? Ainda assim, ele permanece um. Né? É uma coisa mais estranha ainda. Ou seja, ele é o absoluto, ele é o uno, ele se divide na multiplicidade, em diferentes centros de consciência, e ao mesmo tempo ele permanece uno, ele permanece sempre um. Então, qual é a explicação que a Vedanta dá para essa questão, né, que é uma questão difícil de você responder? A Vedanta fala simplesmente, isso está na Advaita Vedanta também, que essa realidade absoluta, né, esse ser absoluto, ser supremo, Brahma,
ele possui um poder misterioso, um poder inescrutável, um poder que é tão infinito quanto o próprio absoluto. Em realidade, esse poder e o absoluto são o mesmo. Mas esse absoluto, essa realidade absoluta, ele possui esse poder inescrutável, infinito, e ele possui uma vontade infinita, uma sabedoria infinita, e através disso, através desse poder misterioso, ele se divide, né, em diferentes centros de consciência, em diferentes... a unidade se transforma em multiplicidade. Então, através desse poder. E o que é esse poder? Esse poder é chamado, na Vedanta, de Maya. Então, esse poder misterioso que faz com que o absoluto se divida em muitos é um poder chamado Maya. Então, esse é justamente isso. Então, essa explicação de por que e como surge o universo, como que o absoluto se divide, é uma questão que não pode ser respondida porque nós estamos imersos em Maya. Nós estamos dentro da Matrix. Enquanto nós estamos dentro de Maya, nós não podemos responder por que o absoluto se divide em muitos. Por isso é necessário, como Ramakrishna dizia, transcender. Transcender o poder de Maya. Você tem que transcender esse poder para você saber o que é realmente a verdade. Então, o que a Vedanta fala? É que os efeitos não são diferentes da causa. É apenas a causa com diferentes nomes. Por exemplo, a causa, que é Brahma, não é diferente dos seus efeitos. Ramakrishna ele dava o exemplo do fogo e o poder de queimar. Ele falava que o fogo não é diferente do seu poder de queimar. A água não é diferente do seu poder de molhar. Então, Brahma e Maya, Brahma e Shakti, na verdade, não são diferentes. São dois aspectos da mesma realidade, um aspecto dinâmico e um aspecto absoluto. Isso está muito implícito na imagem de Kali, que nós vemos. Um aspecto absoluto e um aspecto dinâmico. Shankaracharya, ele falou nos Brahma Sutras, ele diz: o poder é idêntico em essência com a causa, e o efeito é idêntico em essência com o poder. Então essa é uma conclusão que está num dos versos do Brahma Sutras. Então o poder ele é idêntico à causa, e o efeito é idêntico ao poder. Então isso equivale a dizer que o efeito está na causa. O efeito é idêntico à causa. Então, a causa e o efeito são a mesma coisa. Brahma e o poder de Brahma são a mesma coisa. Porque o poder de Brahma é a causa. O poder de Brahma é o efeito, que não é diferente da causa. Shankaracharya ele explicou isso nesse verso de forma mais elaborada. Assim, traduzindo para nós, o universo nada mais é do que uma manifestação de uma energia divina, suprema. Então, todo o universo é a manifestação de uma energia divina, um poder divino, que está se manifestando. Swami Vivekananda disse, isso está no Complete Works, ele fala, a mãe divina é a primeira manifestação do poder e é considerada uma ideia superior à ideia de pai. Com os nomes da mãe vem a ideia de Shakti, a energia divina e a onipotência. Assim como um bebê acredita que sua mãe é toda poderosa, capaz de fazer qualquer coisa. A mãe divina é o poder latente que dorme em nós. Sem adorá-la, nós nunca podemos conhecer a nós mesmos. Toda manifestação de poder no universo é a mãe. Ela é vida, ela é inteligência, ela é amor. Adore a mãe se você quer receber amor e sabedoria. Isso o Swami Vivekananda, aqui pela sua própria experiência pessoal, que Vivekananda, quando ele começou a frequentar Sri Ramakrishna, ele nem acreditava em Kali. Ele zombava das pessoas que acreditavam em Kali, inclusive. Mas conforme foi passando, ele teve uma realização profunda do que é Kali. E isso veio, o que ele falou aqui veio depois dessa realização. E o que ele disse aqui é que cada manifestação de poder no universo é a mãe. Nós vemos infinitas manifestações de poder no universo. Cada uma dessas manifestações, das menores até as maiores, é a mãe divina. Então é isso que ele quer dizer aqui. Ela é a vida, ela é a inteligência, ela é o amor. Quando ele fala ela é o amor,
ela é todo tipo de amor. O amor, por exemplo, que a mãe sente pelo filho, que o filho sente pela mãe, o amor que duas pessoas em comunhão sentem, qualquer tipo de amor que esteja, em qualquer nível, é o amor da Mãe Divina, se manifestando através de diferentes canais. É isso que ele quer dizer aqui. Então, qualquer manifestação de amor, de poder, inteligência, é a Mãe Divina. Nada menos do que isso. No hinduísmo também, uma ideia central, né, é você ver o uno nos muitos, como eu já falei. Você vê que existe apenas um único substrato em tudo, em toda a manifestação. Uma característica muito peculiar do hinduísmo é a universalidade. Talvez você não encontre em qualquer outra religião uma religião tão universal quanto o hinduísmo. Porque todo tipo de adoração, todo tipo de forma de adoração é aceita, é bem-vindo. É um caminho válido para você alcançar Deus. Por isso é tão eclético a maneira de você adorar, de você buscar Deus. E as pessoas que não conhecem chamam os hindus de, às vezes, idólatras, né? São idólatras, adoram diferentes tipos de deuses, mas é porque eles não compreendem esse aspecto universal do hinduísmo. Que o importante não é a forma que você está adorando, mas a intensidade da devoção que você está colocando naquela adoração. Que é isso que vai levar você para Deus. O Bhagavad Gita, capítulo 4, Sri Krishna diz: todos os modos de adoração, todas as avenidas de abordagem para o Supremo são válidas. Então, isso é uma afirmação bem forte de Krishna, bem universal, né? Todos os modos de adoração, todas as avenidas de abordagem para o Supremo são válidas. Ele não excluiu ninguém, não excluiu nenhuma religião. Então, qualquer religião, qualquer abordagem é válida. O único porém que Krishna fala diversas vezes no Gita é a questão da sinceridade, que muitas vezes ele fala através da palavra Shraddha. Você tem que ter Shraddha, você tem que ter sinceridade, você tem que ter fé. Então, se você tiver fé, sinceridade, não importa a maneira como você está adorando, não importa a imagem que você está adorando, você vai alcançar o mesmo lugar. Sri Ramakrishna falou isso diversas vezes. Nós começamos a falar hoje a respeito da Advaita Vedanta, desse aspecto transcendental de Deus. Deus é transcendental. Mas é extremamente difícil para uma alma encarnada como nós entender de imediato o que é esse aspecto transcendental. Se é difícil você definir, é muito mais difícil você meditar sobre esse aspecto. Você não tem uma concepção exata do que seria um ser que ele é transcendental, ele transcende toda manifestação. Por isso é difícil você meditar, é difícil você contemplar sobre isso. O hinduísmo, sabendo dessa dificuldade, porque todos os Upanishads eles falam apenas sobre essa verdade transcendental. Todos os Upanishads eles falam sobre Brahma. Mas sabendo dessa dificuldade, o hinduísmo ele adota a adoração a símbolos, porque os símbolos ajudam você a alcançar esses diferentes degraus até você alcançar o Deus sem forma. Sem dúvida, o Deus sem forma é o aspecto mais elevado da Vedanta. Mas a adoração a Deus com forma, através de diferentes tipos de imagens, são como degraus, que ajudam você a chegar ao Deus sem forma. Um exemplo assim básico, você supõe que você quer alcançar o terraço de uma casa. Você pode correr, pular e alcançar o terraço sem nenhuma escada. Hoje em dia tem aquela prática que eles fazem do parkour, que você começa a pular um monte de coisa. Mas suponha que você queira subir um terraço e você consegue subir sem nenhuma escada. É extremamente difícil, mas se você tem uma escada, você vai subindo mais naturalmente. Essa escada é a adoração a Deus através dos símbolos, através de formas. Porque isso faz com que você vá aprofundando a sua devoção, e a devoção, quando ela se aprofunda, ela se torna como uma espécie, você se torna, Deus passa a atrair você como se fosse um imã. Suponha que você é uma limalha de ferro e tem um imã super poderoso que começa a atrair você para ele. Por que normalmente as pessoas não são atraídas?
por causa das impurezas mentais. É como se as limalhas de ferro estivessem sujas, né? E o ímã não consegue atrair. Mas quando você, através da adoração a símbolos, através da devoção, você começa a se purificar de uma maneira ou outra, vai se purificando cada vez mais, você passa a ser atraído por esse grande ímã. Esse grande ímã começa a puxar você. Esse grande ímã é o Deus sem forma. É dessa maneira que você vai passando do que é com forma para o sem forma. Do aspecto pessoal para o aspecto impessoal. Então, ambos não são contraditórios. Sri Ramakrishna sempre falava isso. Se você quer adorar Deus sem forma, adore. Se você quer adorar Deus com forma, também adore. Mas não critique quem adora Deus com forma. Isso ele falou para Mahendranath Gupta, o M. Ele falou, se você quer adorar Deus sem forma, não critique quem quer adorar Deus com forma, porque ambos são verdade. E o M, ele retrucou, ele falou assim, não, mas a gente tem que ensinar as pessoas que adoram imagens de argila que isso está errado. E Ramakrishna imediatamente cortou e disse, não, quem é você para dizer que isso está errado? Deus, ele pode se manifestar em tudo. Então, o que existe, na verdade, não é a imagem de argila, é a imagem da pura consciência. Ele falou de uma maneira um pouco diferente, mas ele colocou o ego do M lá para baixo. Mas o que ele quer dizer é que não importa a maneira como você adore Deus, ele vai aumentar a força da sua fé se você for sincero. Isso que ele quis dizer. Então, é difícil você contemplar o aspecto sem forma, por isso se utiliza as formas. Tem uma frase que é muito boa, que é que o hindu ele não adora a imagem como Deus, ele adora Deus através da imagem. Uma coisa é você adorar a imagem como Deus, outra coisa é você adorar Deus através da imagem. É algo diferente. Se você adorar uma imagem como Deus, é idolatria. Agora, você adorar Deus através da imagem, aí já é uma adoração autêntica, porque você está adorando o próprio Deus. A imagem é apenas um instrumento. Você usa uma janela para você ver o sol. A janela em si ela serve para você ver o sol, para você abrir para ver o sol. Então, as imagens são como janelas, elas ajudam você a ver o sol. Então, a adoração a uma imagem, como os hindus fazem, como o Ocidente também faz, no Senhora da Aparecida, diversos tipos de imagens que são adoradas, são, na verdade, como instrumentos para você adorar o Deus Supremo. Desde os Vedas, na era védica, se fala que os hindus eram idólatras, tinham diversas deidades como Varuna, Agni, e eles eram idólatras desde a era védica. Mas, na verdade, você pode ver mesmo na era védica que todos aqueles hinos às diferentes deidades, eles começavam, por exemplo, elogiando a deidade como Varuna, a deidade suprema, e conforme eles iam seguindo no hino, eles já igualavam Varuna com Brahma. Depois eles igualavam Agni com Brahma. Então eles começavam com o dual e chegavam ao não dual. Os hinos védicos são assim. Eles transcendiam sempre a dualidade. Então a adoração de imagens não é uma coisa a ser condenada, é uma adoração válida. Swami Vivekananda falou, isso está no Complete Works 3, que é no Bhakti Yoga, Ele fala, onde o próprio Brahma é objeto de adoração, o símbolo, pratika, representa apenas um substituto ou uma sugestão de Brahma. Então, isso é o Swami Vivekananda no Bhakti Yoga. Ele falava que o símbolo, ou pratika, é um substituto ou uma sugestão de Brahma. Como uma foto de uma pessoa, não é a pessoa em si, é apenas a sugestão da pessoa, do que é a pessoa. Representa a pessoa. É um símbolo externo, que age como um estímulo para despertar o nosso espírito de devoção. Então, assim, entendido de forma apropriada, o que é uma imagem de adoração? É uma filosofia objetificada. Objetificar uma filosofia é uma imagem. Então, o que é a imagem de Kali? É a filosofia na forma de imagem. O que é a imagem de Sarasvati? É a filosofia na forma de Sarasvati. É uma filosofia objetificada. Qualquer imagem sagrada é isso, funciona como uma filosofia.
né? Um trabalho de arte em que existe filosofia e religião, objetificado. Qual o significado da imagem de Kali? A imagem de Kali representa a Mãe Divina, né? É uma imagem feminina. Ela representa a energia cósmica de um universo que está sempre em mutação, né? Mutação em tempo e espaço. Então, Kali representa essa energia cósmica de um universo em mutação constante de tempo e espaço. Isso é a imagem de Kali. O que ela está no simbolismo de Kali, ela está de pé sobre a imagem de Shiva. Shiva está deitado ali com o corpo prostrado e Kali está em cima dele. O que é Shiva? O que representa Shiva? Shiva representa o espírito eterno, o espírito imutável. E vocês veem que Shiva está deitado com uma face muito serena. Ele representa o absoluto, né? Ele é imóvel. Então, Shiva, na representação de Kali, ele é a verdade absoluta, é o absoluto imóvel. E em cima dele, Kali está dançando. Né? Kali está dançando uma dança, né, que representa a própria vida. É, né? Uma dança que envolve criação, destruição, manutenção. Então, a representação da dança de Kali representa toda a evolução cósmica, a evolução, a manifestação cósmica que está enraizada no aspecto absoluto, que é Shiva. Então, o Senhor Shiva ele representa a realidade absoluta. Outras características dessa imagem de Kali. A imagem de Kali ela está uma mulher que está nua, né, representada nua. Ela tem a feição azul escuro, quase negra. Ela tem 3 olhos, uma dotada de 3 olhos. Ela está usando uma guirlanda de cabeças, de crânios, uma guirlanda de crânios. E ela, em volta da cintura, ela está usando um cinto de braços humanos. Ela está com a língua para fora, sedenta por sangue. Essa é a descrição de Kali. Nas suas mãos, né? A mão esquerda inferior, ela tem uma cabeça decapitada. Na mão esquerda superior, ela tem uma espada. Na mão direita superior, ela está fazendo o símbolo de destemor, ou o símbolo de bênção. Ela está abençoando, ela está dando o símbolo de não tema. Né? Esse é o símbolo. E na mão inferior, ela tem o símbolo da dádiva. Ela está dando, ela está concedendo dádiva. E ela tem um sorriso na face. Ela está sorrindo. Então essa está em cima de Shiva. Essa é a imagem, o aspecto terrível de Kali. Né? Nós não podemos nos desanimar, né, quando nós, à primeira vista, estudamos esse aspecto, porque nós temos que apreciar a grandeza e a sublimidade que tem por trás do símbolo. Por trás desse símbolo existe uma coisa muito profunda. A primeira coisa é que o Deus mesmo, né? Deus, ele possui o aspecto daquilo que é agradável, mas ele também possui o aspecto do que é desagradável. Né? Ele é o aspecto do bonito, mas também o aspecto daquilo que não é bonito. Essa verdade, né, que Deus ele é os pares de opostos, bem e mal, prazer e dor, é o próprio Deus, porque isso desde a era védica é dito, né, que a verdade ela contém essas duas facetas, né? Bem e o mal são duas facetas da mesma verdade. Swami Vivekananda ele disse nas palestras dele que a menos que a pessoa aceite, né, esse aspecto dual de Deus, que Deus está tanto no bem quanto no mal, ele não pode chegar na realização da verdade suprema. Né? Você tem que aceitar que Deus ele é a totalidade da manifestação. Então ele está tanto no bem quanto no mal também. Essa discussão a respeito de bem e mal, né, o que é bem e o que é mal, é uma filosofia em si, estudado pelos filósofos. Né? Mas o que é bem e o que é mal, falando a nível espiritual, Swami Vivekananda falou, mal é tudo aquilo que contrai a sua alma.
Todas as ações, tudo aquilo que você faz, pensa, que contrai a sua alma, isso é mal. E bem é tudo aquilo que expande a sua alma. Então, se o bem e o mal for levado nessa consideração, isso não tem a ver com a aparência, né? Não tem a ver com a maneira como você vê uma coisa, se é bom ou mal. Isso depende se aquilo contrai a sua alma ou expande a sua alma. É dessa maneira que você classifica bem e mal. Né? E com relação à morte, né? As pessoas consideram a morte como sendo algo mal. A Vedanta fala que a morte não é a destruição da vida. Essa é um conceito básico da filosofia Vedanta. A morte não é a destruição da vida. É apenas um estágio para uma nova vida. Você segue uma nova vida e você, através da direção correta que Deus dá para você continua a sua jornada. A morte não é o fim de tudo. Você apenas dá um recomeço, uma nova vida, continuando a sua jornada. Então a morte não é um aspecto mau, não, a morte é apenas uma mudança. O simbolismo da morte não é um simbolismo do mal, não é um simbolismo de destruição, é apenas uma transformação. Explicando mais sobre o simbolismo de Kali, ele possui um profundo significado espiritual. Qualquer uma dessas coisas que foi descrito a respeito da imagem possui um profundo significado espiritual. Então, o primeiro deles, né, que a cor de Kali, que é o azul escuro, né, que é tendendo para o negro. Qual é o significado disso, né, filosoficamente? Simboliza o infinito. Né, o negro, o azul escuro, tem uma cor que simboliza o infinito. Assim como o oceano, quanto mais escuro, mais profundo ele é. A deusa Kali também, ela é escura porque ela possui uma profundidade. Uma profundidade de espiritual, de filosofia. Então, a cor azul escuro de Kali representa o infinito, é uma representação do infinito. Por que ela está nua? Né? Por que ela está sem roupas? Porque isso representa que ela é incondicional, ela não está condicionada por nada. A roupa é um símbolo de condicionamento, mas o símbolo da nudez, né, simboliza não estar condicionado por nada. Por isso que essa imagem ela está totalmente sem roupas. Né? E ela está... o terceiro olho. Né? O terceiro olho de Kali representa o olho do conhecimento. O terceiro olho em si representa o olho do conhecimento. Divya Chakshu, né, como Shri Krishna diz. Para você conhecer a verdade espiritual, a verdade suprema, você tem que desenvolver o olho espiritual. Não é o olho que você percebe as coisas sensoriais, é o olho da intuição. Não é que vai surgir um olho na sua testa, né? Mas é o olho da intuição, é um olho simbólico. Você precisa desenvolver o olho da intuição para conhecer a verdade. Para você entender qual é o significado de Kali, você precisa desenvolver o terceiro olho da intuição, Divya Chakshu. Então esse é o significado do terceiro olho, né, de Kali. Agora, a guirlanda de crânios, né, o cinto de braços humanos, a espada que ela está segurando, mais o crânio, se ele está segurando uma cabeça decapitada, né, com a mão direita, com a mão esquerda, o que simboliza tudo isso? O sangue também simboliza um aspecto trágico da vida, né, que a vida possui esse aspecto trágico, ou seja, o aspecto da benevolência, do bem, mas também possui o aspecto trágico, que as pessoas querem evitar, que as pessoas não querem ver. Né? Mas na imagem de Kali está muito explícito, que embora a gente não queira ver, está lá. Então o que representa? Representa o aspecto trágico da vida. Dá para explicar mais sobre isso também. A mão direita, ela está dando bênçãos, né? Ela concede a graça da bênção. Então, o que é o simbolismo da mão direita levantada? É que ela confere o destemor, que apesar das batalhas, das tragédias da vida, dos golpes da vida, nós temos que ter coragem e convicção de que a mãe está lá abençoando, né? De que a mãe ela confere o destemor. Já não é à toa que ela confere o destemor, porque ela sabe que a vitória, em última análise, para nós, é assegurada.
Seja, não importa quais sejam as tragédias da vida, os golpes da vida, tudo que aparentemente é ruim, em última análise, a nossa vitória é assegurada, porque a Mãe Divina está assegurando a nós o destemor. Então, a nossa vitória, no final, é assegurada. Esse é o simbolismo da mão em destemor. Que, embora aconteça vários altos e baixos na vida, a mãe está lá, conferindo o destemor. Então, você não tem o que temer, porque a mãe está lá protegendo. Então, é um símbolo de proteção, um símbolo de destemor. E a mão, que está concedendo dádivas é um símbolo da compaixão. Se você pedir, tudo que você pede à mãe, com anseio, a mãe concede. É um símbolo de compaixão, um símbolo de dádiva. É um símbolo de que ela é uma mãe amorosa, ela concede dádivas. Então, o Kali, ela tem ambos esses aspectos, o compassivo e o terrível. Esses dois aspectos que mostram a totalidade da natureza. A natureza em si, o cosmos se manifestando, ele se manifesta nesses dois aspectos, o compassivo e o terrível. Mais dois conceitos, que são conceitos filosóficos também, são conceitos de como a Mãe Divina opera no mundo, de duas maneiras. E Ramakrishna falou também, Vidya Maya e Avidya Maya. Então, a Mãe Divina, esse poder cósmico que se manifesta na criação, ele se manifesta de duas maneiras. Um é Vidya, outro Avidya. O que é Vidya? São valores espirituais que nos elevam. Isso é Vidya. Então, tudo na natureza que leva você, que faz você se elevar espiritualmente, que são valores que fazem você se elevar espiritualmente, fazem parte do aspecto Vidya da Mãe Divina. Um poder de Vidya. E existe um outro aspecto chamado Avidya, que são as tendências que nos degradam espiritualmente. Então, esse é o aspecto Avidya da Mãe Divina. A Mãe Divina possui esses dois aspectos, Vidya e Avidya. Ela se manifesta dessas duas maneiras. Então, vida e morte, beleza ou falta de beleza, todos os pares de opostos são, que a experiência relativa nos mostra, são a manifestação da mesma Shakti divina. A mesma Shakti divina que está se manifestando nesses dois planos. Porque ela é a fonte de tudo. Uma vez que ela é a fonte de tudo, nada pode ser excluído dela. Então, tanto o bem quanto o mal estão dela, vêm dela. Então, um adorador de Shakti, desde o princípio, ele tem que começar com esse pressuposto, de que tudo na criação, tanto o bem quanto o mal, são a Mãe Divina, a mesma Mãe Divina. Então, essa é a filosofia básica do adorador de Shakti. Shakti não é apenas um aspecto bom, mas ele está no mal também. E essa é também isso é também o que ensina a filosofia dos Tantras. Aqueles que estudaram os Tantras vão entender que o que os Tantras ensinam em última análise é que todo o universo é constituído de Shakti. Tudo é Shakti, tudo é a Mãe Divina. Então, todos os rituais tântricos, às vezes uns são rituais assim difíceis, rituais estranhos, que levam o adorador a ter que fazer coisas assim que não parecem normais, nos rituais tântricos, porque, afinal, o adorador tem que entender, o adorador de Shakti tem que entender que Shakti está se manifestando em tudo na criação. Naquilo que é bonito, naquilo que é feio, naquilo que é prazeroso, naquilo que não é prazeroso. É a mesma Shakti que se manifesta em tudo. Essa é o resumo, assim, a essência da adoração ensinada nos Tantras. Que tudo é Shakti, tudo é manifestação de Shakti. E finalmente, o devoto, quando ele chega a essa realização de que tudo é Shakti, ele é capaz de ver que é a Mãe Divina que se manifesta em tudo. Sri Ramakrishna, ele via isso, ele via que é a Mãe Divina que se manifesta em tudo. A pessoa que tem essa realização, ele vê que é a Mãe Divina que está se manifestando em tudo. A espada. Qual é o simbolismo da espada?
que a espada é um símbolo de autoridade, é um símbolo de alguém que está governando, alguém que não pode ser desafiado. Então, qual é o simbolismo da espada? É que ela é a que governa tudo, ela que tem autoridade sobre tudo. Que ela como detentora da espada, ela tem o poder de usar essa espada também. Então, o símbolo da espada ele tem dois tipos de simbolismo, né? Um é que a espada é aquilo que destrói o mal, né? Todas as forças caóticas, né, que vão contra as forças da natureza. A mãe ela tem a capacidade de destruir essas forças. Ela é que destrói as forças do mal. E o outro aspecto da espada é que é um aspecto do sacrifício, que a espada simboliza o sacrifício também. Então todos nós estamos participando de um sacrifício cósmico. Tá? Então nós adoradores de Kali, sentimos-nos felizes de estar participando de um sacrifício cósmico. E essa espada simboliza esse sacrifício. Nós fazemos parte desse sacrifício. Então a espada, para um adorador da Mãe Divina, ela simboliza a fé, simboliza a esperança, né? A reverência, simboliza a reverência. Então, já falei sobre o Shiva, né? Que o Shiva ele simboliza a inteligência absoluta, além do plano da relatividade. Eu vou falar aqui agora, dar uma citação de Sri Ramakrishna, né? Porque no início eu falei que a visão que Ramakrishna tem sobre Kali, muitas vezes é diferente da nossa visão. Muitas vezes não, com certeza é diferente. Porque a gente vê apenas uma imagem simbólica. Ele via a consciência pura em Kali. Então, Sri Ramakrishna descrevendo o que é Kali, é interessante a gente tentar entender do ponto de vista das palavras dele, né? De um ser realizado. Ele diz: Kali não é diferente de Brahma. Ela é a energia primordial. Quando essa energia permanece inativa, eu a chamo de Brahman. E quando ela cria, preserva, destrói, eu a chamo de Shakti ou Kali. Brahma e o seu poder são idênticos. É Brahma a quem eu me endereço como Kali ou Shakti. O próprio Deus é Mahamaya, que iludiu o mundo com a sua ilusão e fez a mágica da criação. A pessoa deve propiciar a Mãe Divina, o poder primordial, que possui dois aspectos, vidya e avidya. A vidya ilude, faz com que a pessoa mergulhe em luxúria, em ganância e outras coisas, e fique ali presa. Vidya traz devoção, gentileza, sabedoria e amor, que leva a pessoa para Deus. Mesmo o aspecto avidya deve ser propiciado. E esse é o propósito dos rituais do Shakti Puja. Somente ela assumiu diferentes formas femininas. Então, aqui ele diz que todas as mulheres são as formas da Mãe Divina. Portanto, eu olho para todas as mulheres como mãe. A atitude de olhar para uma mulher como mãe é muito pura. Essa atitude de olhar para Deus como mãe é a última palavra em prática espiritual. Swami Vivekananda diz, eu vou falar e vou terminar. Swami Vivekananda diz, ele falou para um discípulo ocidental, ele falou: vejam, eu não posso deixar de crer que existe em algum lugar um grande poder que pensa de si mesmo como feminino, e eu chamo esse poder, e esse poder é chamado de Kali, ou mãe. E Vivekananda continua, ele fala: a Mãe Divina, também chamada de Prakriti ou Kali, representada por uma figura feminina, indica que quando o poder de Maya nos deixa, enquanto o poder de Maya não nos deixa, não podemos conhecer nada. Brahman é neutro, desconhecido e desconhecível, mas pode ser objetificado. Mas para ser objetificado,
ele se encobre com um véu de Maia, torna-se a mãe do universo e assim faz a criação. A figura deitada de Shiva se tornou-se Shava, por estar coberto por Maia. O Gyani diz: eu vou descobrir Deus por força, mas o dualista diz: eu vou descobrir Deus rezando a mãe, pedindo a ela que ela abra a porta, pois somente ela tem a chave. Boa tarde, boa noite a todos.